E portanto eu vou invocar o avô capitão e a partir de agora, olá, boa tarde, bom dia, o meu nome é Manuel Pereira Roque. Eu gostava de me apresentar, acho que já foi feito mais ou menos o retrato da aldeia do Nascimento. Eu tinha 12 anos quando começaram as invasões e a minha vida, enfim, eu vivia como todos os garotos lá da aldeia. Andávamos por lá descalços, nas brincadeiras, ajudávamos os nossos pais no que fosse preciso no campo. Já agora, o nome do meu pai e da minha mãe. Meu pai era sapateiro, chamava-se João Roque, e a minha mãe era Maria Pereira. Depois tinha 6 irmãos. Eu era o mais velho. Eu só tinha um irmão, rapaz, o resto era rapariga. E portanto, nós brincávamos por ali assim. Tínhamos uma vida, enfim, uma vida de aldeia, pacata e serena. Tínhamos aqueles cheiros tradicionais de uma aldeia, típicos de uma aldeia, como por exemplo o cheiro a rosmaninho, o cheiro a alecrim, o cheiro a excremento dos animais. As casas não eram, enfim, não havia essas modernidades de saneamento e nos quintais não havia patins, não havia sítios com calçada, nem sequer com cimento, era terra batida. E junto nos pátios das casas, que era terra batida, conviviam os cães, os gatos, os galos, os coelhos, os porcos, as cabras. Tínhamos também alguns sítios para o nosso burrito. E o meu pai trabalhava na adega. Tinha lá as suas coisinhas para consertar os sapatos. Claro, eu não consertava os sapatos dos outros, porque nós andávamos todos descalços. Ele muitas vezes saía e ia trabalhar para fora. Ia fazer sapatos para a casa de agricultores ricos, enfim. E ele era capaz de ir 15 dias, 3 semanas, saía, para ir fazer 2 pares de botas ou assim, e depois voltava. Porque tinha que estar com um modelo ao lado. Não havia cá números, nem nada disso. De vez em quando o dono do sapato ia lá meter o pé para ver se estava bem. Se está mais aqui, mais ali. E pronto, e o meu pai ocupava-se disso. Nós, lá em casa, tínhamos uma profissão, tínhamos uma ocupação, como toda a gente da aldeia. A minha aldeia tinha, antes dos franceses, éramos 265 ao todo. E estes lugarzinhos todos, éramos 265. Éramos uma família. Embora assim um bocadinho desperta, porque isto ainda é distanciação relativamente grande. Mas quando os franceses foram embora, éramos só 140. Não morreram todos, alguns que fugiram e nunca mais voltaram. Mas isso é outra história. Agora, na altura quando eu era criança e antes dos franceses chegarem, eu ocupava-me a fazer terços do roçado. Eu e mais todo o pessoal lá da terra. Quando a terra não dava para cultivar, quando estava a chover e no inverno assim, nós íamos à zona das Cortes, ao Rio Luís, e íamos lá apanhar braças de ramos de salgueiro, raminhos de salgueiro. Depois levávamos para casa, tirávamos a casca e fazíamos assim estas continhas de salgueiro. Construíamos os terços. Havia uma coisa que eu fartei de fazer isso. Eu e os meus irmãos, depois das continhas feitas, eram metidas dentro de um saco de linhagem, um saco de pano. E nós passávamos horas em cima dos sacos de pano a pisar. Pisávamos, depois virávamos o saco, pisávamos e virávamos o saco, até que, de vez em quando, o meu pai ou a minha mãe iam lá ver como é que estavam as contas, separavam o pó, que tanto friccionar, que começava a juntar-se ali um bocado de serradura, o pó, e tanto friccionar, as contas começavam a perder estas arestas, e ganhava até assim uma espécie de um pequeno músculo, tudo mas tudo muito arcaico. Mas o que nós pisávamos aquelas contas. Bom, quando elas já estavam boas, começávamos a enfiá-las, pronto, e construir, a fazer os terços que eram vendidos depois em Lisboa. Em minha casa, como o meu pai era sapateiro,
os terços eram diferentes das outras casas. Nas outras casas, normalmente faziam a cozita de madeira. Como o meu pai era sapateiro, aproveitava os vestigos de sola das botas lá dos fregueses e fazia umas cozinhas de cabedal. Esta cozinha é de cabedal. Ele ensinou-me a fazer isto. E pronto, os terços que saíam lá da minha casa tinham uma característica diferente das dos outros, porque a cozita era de cabedal. Nós fazíamos centenas de terços. Depois, de vez em quando, ia alguém em Lisboa e levava os terços e, pronto, e vendiam assim às centenas deles. Mas isto era uma coisa que nos dava muito trabalho, mas também nos dava algum rendimento, porque o dinheiro não era escasso, o dinheiro era escasso enfim, nós o que tínhamos era, produzíamos praticamente os nossos animais e assim. Com a chegada dos franceses, o nosso sossego acabou-se. Quando chegámos lá de cima dos bolseiros, todos os outros garotos despejaram os burros foram descarregados, os garotos e os burros foram para casa. E a mim o tenente não me deixou ir, eu fiquei lá. Pronto, lá davam um ossito de vez em quando, então o gajo queria que eu, desculpem lá a expressão do gajo, queria que eu lhe engraxasse as botas. Se és filho de sapateiro, sabes engraxar sapatos. E aí ele começou, nem tinha graxa nem nada. Eu depois percebi que o que ele queria era outra coisa. Quando eles já estavam assim todos bêbados, houve um que se lembrou de dizer que faltam aqui mulheres para animar isto. Eram só homens. E então, meio dos deles foi lá sair de casa, passado o quê? 10 minutos ou um quarto de hora. Aparece lá com 3 ou 4 raparigas. Pronto, e começaram a abusar delas. Uma delas era a Maria da Purificação. Aquela que eu já vos contei a história dela. Mas ela estava muito mal disposta e estava branca como a cal. Não sei se era de medo, se que era. Sei que ela estava muito mal disposta. Via lá o militar, queria abusar dela, e eu vi que ela que não estava a gostar nada da brincadeira. E, além do mais, era uma daquelas raparigas todas, era daquela com quem eu me dava melhor, que era até visita de minha casa e assim, e eu não me contive, saltei para as costas do militar que estava a tentar abusar dela e comecei a bater. E ele dá-me um empurrão e tirou comigo lá para um canto e os outros todos a rirem. Depois veio o tenente outra vez dizer que tenham calma, não sei o quê, que eu não percebi o que é que ele disse, pegou em mim e na Maria da Purificação enfiou-nos lá dentro de um quarto, os dois. E fechou a porta. Só que aquela, num primeiro andar ainda por cima. E nós daí, pronto, era tudo escuro, nós ouvíamos o barulho do terror das outras raparigas que estavam do outro lado e a algazarra deles e assim, me deu um bocado de impressão. E então, eu não sei muito bem o que é que o ali estava a fazer, mas sei que aquilo não era um bom sítio. E então disse à Maria da Purificação, e se a gente fugisse? Como é que a gente vai fugir? Então está aqui uma janela. E olha, lá saltámos da janela e com a ajuda lá dos panos e não sei o que, lá descemos a janela e fugimos daquela confusão. Claro que no outro dia eles andavam à minha procura. E então entram lá em casa, estava a minha mãe a cozer os feijões com couves, dos restos que ainda havia, naquelas panelas de 3 pernas. Ela era mais ou menos no meio da cozinha, pronto, porque não tinha chaminé, não tinha nada, era um fundo que não se via nada.